E vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse vídeo. Espero que para os meus alunos seja agora de manhã, hein? E a gente vai falar hoje, já deixa aí o joinha, tá? Likezinho. Comenta aí se você está gostando desse tipo de vídeo, comigo apresentando as imagens e pequenininho assim na tela. Hoje a gente vai falar de economia latino-americana. Isso aí. Bom, primeiro a gente tem que entender que os principais fatores não só a economia, a gente fala de fatores sociais também. Os principais fatores sociais, porque está interligado. É, vamos lá. Os principais fatores sociais da América Latina, a gente tem que entender que são fatores históricos que promoveram isso. Então, devido à colonização exploradora e dos países da América Latina terem sido industrializados de uma maneira muito tardia, a gente tem os países que foram beneficiados desde a primeira revolução industrial, e aí os países da América Latina eles vieram se tornar industrializados muito tempo depois desses países. Então a gente tem uma industrialização tardia e apresentam uma grande concentração de renda na mão de poucos. Então essa má distribuição de renda demonstra os principais problemas que a América Latina vai ter, porque isso vai fazer com que existam os diversos problemas sociais, dentre os quais a gente pode destacar educação ruim, saúde ruim. Um fator de preocupação é a concentração fundiária, ou seja, de terras, onde eu tenho a atividade agrícola com terras gigantescas na mão de poucas pessoas. E isso causa diversos problemas. Posso dar o exemplo do que tem ocorrido agora atualmente com o aumento dos preços. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo em 2020, durante o período de quarentena. Então a gente pode observar agora o preço de diversos alimentos no supermercado crescerem gigantescamente. E isso tem a ver com diversos fatores. A terra está na mão de poucas pessoas que querem lucrar com essa terra que eles vivem. Vamos pegar o exemplo do que está sendo feito de meme pra caramba. O arroz, por exemplo. Diversas produções de arroz estão sendo exportadas para fora do Brasil. Então não é que está faltando produto aqui, porque geralmente o preço das coisas aumenta quando o produto está faltando. Tá, na verdade ele está faltando entre aspas, porque olha só, com o dólar com um preço muito elevado, a preferência do agricultor é vender isso para fora do país, vender os seus produtos para fora do país a preço do dólar e não vender para dentro do país a preço do real. Então ele produz para caramba, não é que está faltando produção de alimentos para gente, produz para caramba, só não está ficando no país, ele vende. Isso acontece não só na América Latina, mas em diversos países africanos também, né? A gente ainda tem o que a gente encontra na agricultura africano, por exemplo, a agricultura de plantation, que é dada justamente do período de colonização, que é um tipo de agricultura onde eu tenho uma monocultura para exportação enorme de latifúndios produzindo um único tipo de gênero agrícola que não fica no país aquilo que é produzido, para vender para fora. Então, falta o produto aqui porque estamos vendendo para fora porque o agricultor quer ganhar mais. Então fica aí, né? Os países da América Latina eles não conseguem efetivar um plano de reforma agrária, mesmo sendo países que detêm uma economia voltada para a exportação agrária. Então a gente tem problemáticas na repartição de terras também, nessa concentração fundiária, onde vão surgir movimentos sociais na busca por reforma agrária, como, por exemplo, movimentos de trabalhadores rurais sem terra aqui no Brasil. A má distribuição de renda também faz com que boa parte da população desses países fique em uma linha muito tênue de pobreza. Além disso, a organização urbana oferece a segregação viável das áreas nobres e menos nobres das cidades. A gente tem exemplo aqui no Rio de Janeiro de diversas fotografias, eu não coloquei aqui, mas poxa, tem um vídeo da Índia. Na verdade, não tem um vídeo aqui que a gente está falando de população da América Latina que eu falo isso daí e mostro uma imagem da Índia, que é uma imagem de uma cidade indiana, que é muito parecida com cidades, com o que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu tenho uma área nobre e uma área de favela lado a lado.
Nos países andinos, como o Peru, para não ficar no exemplo só de Brasil, como Peru, Bolívia, há um contingente populacional que vive em extrema miséria. Tais resultados se estendem às redes sanitárias e hospitalares que se encontram em total declínio. Não pensa que é só Brasil que possui essas. América Latina e Brasil, cara. O Brasil tem uma das melhores economias dos países da América Latina, se não a maior. É a maior, na verdade. Então aí você tem aí um mapinha aí da América Latina, de novo, né, mostrando para vocês o que é a América Latina do qual a gente está trabalhando, que eu estou tratando, que pega o México, a América Central e a América do Sul. E aqui eu tenho comunidades indígenas porque justamente eu ia falar sobre a pluralidade étnica desse subcontinente, da América Latina. Lembrando aí que está falando da América Latina, não sei se você já viu os vídeos anteriores, a América a gente divide ela de diversas maneiras, regionaliza ela de diversas maneiras. Regionalizar é dividir uma área, um espaço geográfico em áreas que possuem características semelhantes. Então, comumente, socialmente, economicamente, a gente vai repartir, dividir essa América, regionalizar essa América em América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, os países industrializados, que tem um histórico bastante diferente, uma economia principalmente bastante diferente dos países da América Latina, que recebe esse nome porque a maioria dos países possui a língua derivada do latim, a língua oficial devido à sua colonização, principalmente o português e o espanhol. Não que a gente não tenha na América Latina um país que tem uma língua anglo-saxônica, como é o caso da Jamaica, que fala inglês. Falei rápido assim, mas é porque a gente já tem outros vídeos falando sobre essas divisões e regionalizações. Mas enfim, essa pluralidade étnica da América Latina mostra como a divisão econômica está ligada ao passado explorador dos africanos e dos indígenas. Então eu separei fotinho aí de ambos, só para estar exemplificando. Além da pobreza, a questão do preconceito é levantada sempre que se compara a disparidade de salários pagos a caucasianos, a indígenas e afrodescendentes e também mestiços. Então a gente tem uma pequena parcela da população que detém o monopólio basicamente das riquezas, das terras, e essa menor parte da população é caucasiana. No Brasil, 1% da população está com hum, muito mais da metade da produção das riquezas do nosso país. É algo extremamente preocupante para a população, em termos de população, né, por causa dessa má distribuição de renda. E nos países hispânicos, que não teve essa mão de obra africana vinda para esses países, os principais pobres são as populações descendentes dos povos indígenas e indígenas. Nos grandes centros urbanos, normalmente próximos ao litoral, a alta densidade demográfica e a baixa retenção de trabalhadores pelos setores econômicos resultam justamente em violência, obsolescência infantil, que por muitas vezes está ligada ao tráfico de drogas, armas e prostituição. Um dos principais problemas encontrados na América Latina, a gente pode dizer, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que estão ligadas ao tráfico de drogas e às armas internacionais, que lutam aí para tomar o poder da Colômbia e fazer com que a Colômbia seja diferente do que ela é hoje em termos de política. A fronteira entre os países sul-americanos são normalmente invadidas principalmente na região setentrional, lembrando aí a mesma coisa que norte, dificultando o trabalho da Polícia Federal e até mesmo do Exército. Além do tráfico, a gente também tem a alta biodiversidade do lugar, principalmente da Amazônia, já falou de biomas aí em outros vídeos, também oferece diversos animais e insumos que são roubados, furtados da Amazônia de maneira ilegal. É o que a gente chama de biopirataria. Aí a gente tem mais uma imagem das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e aqui um exemplo de biopirataria. Tem diversos animais selvagens que eles não são para ser vendidos. Não, são proibidos, é ilegal a venda deles. E eles vêm de uma maneira ridícula, totalmente sofrida dentro como você pode ver, dessas gaiolas, de jaulas. Aí só tem um exemplo só de aves, né? Que geralmente são muitas aves. O filme Rio, com arara azul, então, mostra justamente exemplo de biopirataria. É
complicadinho. Aí você tem um exemplo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano da América Latina. Índice de Desenvolvimento Humano, justamente, que é apresentado de maneira. São três fatores que vão gerar um número de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior é o IDH. Quanto mais próximo do 0, pior é o IDH. Então, é 0,799. Então, a gente tem tipo assim, ó, vou falar. IDH baixo. De 0 até tipo 0,499 a gente vai ter um IDH baixo. De 0,500 até cerca de 0,799 a gente tem um IDH médio. E de 0,800 para cima a gente tem um IDH alto, né? São os países bem desenvolvidos aí, com uma distribuição de renda melhor, porque os fatores que analisam o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é escolaridade, expectativa de vida e distribuição de renda. O PIB per capita, o Produto Interno Bruto dividido pelo número total de habitantes, per capita por pessoa, por cabeça. Você está vendo aí que o IDH da América... Aí só tem o mapa da América do Sul, tá? Não está apresentando a América Central nem o México, então a gente só tem a América do Sul aqui. É de um IDH mediano, certo? E aí, para você saber exatamente de quais países a gente está trabalhando e tratando aí, quais são os países com mais alto IDH e quais são os países com o melhor IDH, você está vendo aí que os países com melhor IDH da América Latina, da América do Sul, seria aqui o Uruguai, a sul do Brasil, todo mundo a sul do Brasil, mas o Uruguai está ali diretamente coladinho a sul da região sul do Brasil. E aí, fazendo fronteira ainda com a região sul do Brasil também, e aí ficando mais a noroeste do Brasil, a gente tem a Argentina e a leste da Argentina, a oeste da Argentina, tá mal, a gente tem o Chile. Então a gente vê aqui, ó, onde estão esses países ali, você vê quais são os países com mais alto IDH, o Uruguai, a Argentina e o Chile aí, que são apresentados no mapinha anterior, certo? Bom, como a gente falou, a economia é bastante agrária, só que a gente tem alguma industrialização dentro dos países da América Latina. O Brasil é um país industrializado, com a concentração industrial na região sudeste, com Rio de Janeiro e São Paulo principalmente. Só que a base da maior parte dos países aí a economia agrícola, mineração também. Bom, esses países formaram diversos blocos regionais. A gente tem o Pacto Andino, por exemplo, e do qual o Brasil faz parte, o Mercosul. São blocos econômicos, né? Um acordo entre países para desenvolvimento conjunto, diminuindo as tarifas alfandegárias dos produtos que são comercializados entre os países membros do mesmo bloco. Então, tipo, o Brasil criou junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai o Mercosul. Então, os produtos que um vendem para o outro, que o outro vendem para um, os preços deles, de impostos, né, são diminuídos. O Pacto Andino, no caso, também é um exemplo de bloco econômico. Tais acordos só foram possíveis com a entrada do governo de esquerda, tá? Na época que esses blocos foram criados, na maioria desses países sul-americanos. Esses blocos criaram também uma nova organização, a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, que tem por objetivo o desenvolvimento dos blocos econômicos da América do Sul, com a livre circulação de pessoas não só a diminuição, né, a eliminação das tarifas comuns. Dentre os acordos está o Corredor Biomecânico, que ligaria a costa do Pacífico à Atlântica, e o Anel Energético Sul-Americano, que interconectaria os países do Mercosul com o Chile, através de gasodutos. Uma das questões levantadas pelo bloco é a união monetária provinda do Banco do Sul, fazendo com que a gente tivesse, por exemplo, uma única moeda. Tipo, Brasil, Argentina, Paraguai, a galera toda tivesse uma moeda única. A gente tem o real e seria tipo digamos que escolhesse um real com moeda única. Não vai ser. Mas seria basicamente isso. O que acontece, por exemplo, na União Europeia, onde eu tenho 17 dos 27 países que fazem parte da União Europeia, com uma moeda única, que é o euro. Além da união do Mercosul, Brasil, os países da América do Sul são envolvidos aí, você tem no G20,
que é outra que é de suma importância diplomática, principalmente, e a presença do Brasil e a Argentina no G20, como os principais países industrializados da América do Sul, e do Brasil no G8 mais BRICS, os países de maior influência do mercado, que é o G8, na verdade G7, porque a Rússia, no G8, ela é convidada por ser uma potência militar, mas desde a invasão da Ucrânia na Rússia, que é um assunto para outro vídeo, se bem que eu já falei sobre isso quando a gente estava falando, tem um vídeo aí sobre leste europeu, a gente teve a Rússia sendo afastada aí desse G8 que vira G7 que vira G8 com a Rússia. G7 é conformado pelos países mais poderosos do mundo e aí a gente tem uns acordos com o Mercosul. O Mercosul está meio que abandonado aí ultimamente, com a gente tentando ter uma aproximação maior econômica com os Estados Unidos. Apesar do principal parceiro comercial do Brasil atualmente ser a China, tá? Que forma junto com o Brasil, não é um bloco econômico, mas é uma maneira dos países se auxiliarem para crescimento conjunto, que é os BRICS, que também está sendo meio que esvaziado nos dias atuais. Então, isso aqui foi só para dar um norte sobre o assunto economia da América Latina. A gente não chegou a falar quais são as principais áreas de mineração, economia, mas a gente pode, de repente, deixar isso para um vídeo futuro, quando, na verdade, a economia a gente falou por alto. A mineração, as atividades econômicas agroexportadoras, a gente chegou a falar que que o subcontinente detém uma produção agrícola invejável, principalmente para os países da Europa e da Ásia, por exemplo, pois detém uma diversidade climática e de solos que contribuem para essa diversidade produtiva. Mas a gente tem uma produção ainda que necessita de muitos avanços, principalmente tecnológicos. Mas aí a gente pode deixar para nos aprofundarmos de repente, falando de países mais específicos, em outro vídeo. Então, espero que a gente tenha norteado bem aí os aspectos econômicos da América Latina. Mas vamos entrar aí para falar sobre especificadamente algum desses países da América Latina. Estou aí para fazer um vídeo futuro, vai muito interessante para os meus alunos do 8º ano que estão tendo justamente esse conteúdo. Então 801, 802, Cabo Sul, Valverde, Abdias Nascimento. A gente vai falar especificadamente futuro vídeo aí, ó, vindo para mais para frente, de repente semana que vem, México. Então, até a próxima, espero que tenham gostado. Não deixem de comentar aí embaixo o que estão achando desse modelo de vídeo e coloquem aí nos comentários para mim saber que você viu esse vídeo até o final. Quais foram os países que fundaram o Mercosul? Eu falei aí no vídeo. Então coloca aí embaixo para mim. Valeu, gente. Até o próximo.